Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Manhã maravilhosa, quinta-feira excelente. E para começar essa quinta-feira hoje, vamos com tudo, porque eu já estou aqui do lado da professora Mariana, que vai falar de matemática, função, o primeiro ano, estamos super empolgados, lembra? Tô com o meu caderninho ali. Já, vamos trocar uma ideia com essa professora aqui, vocês vão curtir demais. Já estava vendo aqui, o material tá fantástico. Já tô aqui empolgado, porque matemática eu adoro, viu? Bem, pessoal, como é que tá funcionando a nossa semana maravilhosa? Gente, toda terça e quinta nós estamos aqui, ao vivo para vocês, nossos alunos, nosso pessoal do primeiro, nosso pessoal do segundo e terceiro ano do ensino médio. O foco é para vocês, terça e quinta, mas segunda, quarta e sexta também não tem problema não, aqui também. Segunda, quarta e sexta a nossa programação é variada, nossa TV Justiça, de 9 às 12. De 9 às 12 você tem um compromisso, Escola em Casa DF. Ah, professor, eu quero saber de muito mais. Quer saber mais informações? Eu estou conectado aqui agora no nosso Twitter do Escola em Casa DF, tá? Então, durante a aula, se quiser participar, participe, mande opiniões, comente, fale, fique à vontade, tá? A gente sempre vai respondendo aqui. E aí no término, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, isso nos bastidores, a professora Mariana pode ir respondendo para vocês, podem estar aberto aqui as situações também. Bem, mas ó, um aviso legal. Se você tem algum colega seu que falou assim, pô, você está assistindo as aulas por onde? Pela TV Justiça, pô, mas aqui em casa não pega, mora aqui no entorno e tal. Lembrem-se, no YouTube nós temos a TV Justiça, tá lá, essa aula tá rodando lá agora. Só coloca lá no YouTube, TV Justiça, ao vivo, já aparece a gente aqui. Avisa o teu coleguinha. Porém, a internet lá tá meio ruinzinha, tal, não tem problema não. Porque também, pela TV Gênesis, também tem o mesmo horário, de 9 às 12, o pessoal tá lá repassando a gente também. Então tem horário. E se você acordou tarde, algum colega seu, enfim, um amiguinho falou, olha, não peguei a primeira aula de matemática, que droga, eu quero assistir. Calma. Vespertino, de 13 às 16 até 17 horas ali, nós temos também pela TV União. Agora, toda essa programação já está disponível aqui, lá no Twitter. Se você, por isso que eu estou aqui já, se você acessar lá o Twitter, nossa, eu já coloquei lá para você, Escola em Casa DF, tá? Tem lá TV Justiça, canal 53.1, 53.2, coloquei TV Gênesis, canal 24, que está passando agora de manhã lá com a gente, e na TV União à tarde, tá? Que aí você vai pegar o canal 11. Também 13 às 17. Então acompanha lá. Você tem todos os caminhos aqui. E lembrando, o Twitter da TV Justiça é TV Justiça, @TV Justiça. Também tem várias informações. Então para de desculpa, você tem todos os caminhos ali para estar assistindo, estar acompanhando a gente. Eu agradeço demais. Fique em casa, hein, galera, porque agora é matemática com a professora Mariana, que já está pronta, está super empolgada. Professora, excelente aula para a senhora, porque eu estou ali com o meu caderninho. Boa aula, tudo certo. E se puder passar o próximo slide aí, por favor. Bom, então, meu nome é professora Mariana Miranda, eu trabalho no 74 de Sobradinho 2, minha especialização é em laboratório de ensino de matemática, então eu trabalho com material concreto para facilitar a aprendizagem de matemática e mediação através de tecnologia para a educação, tá? Apesar da minha experiência maior ser em geometria, eu trouxe para vocês um pouquinho de função, né, que eu acho que faz mais sentido aí dentro da sequência do primeiro ano. Pode passar aí, por favor. Bom, gente, a primeira coisa que eu queria... o outro. Volta, pode voltar. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte. Para estudar matemática, tem que abrir o coração, né? Porque se você já chegar aterrorizado, né? Ai, meu Deus, começou a aula de matemática. Aí arregala o olho. Aula de matemática, terror. Aí você não vai conseguir entender. Né? Então tem que abrir sua mente, abrir seu coração, né? Para a gente conseguir entender o negócio, tá? Então, todos de coração aberto, pode passar aí. Vamos falar um pouquinho sobre função. Para falar sobre função, eu vou introduzir com um exemplo, tá? Sobre relação. Então, eu vou pegar um exemplo bem prático, que é um carro, né? Todo mundo vai ter seu carrão aí, tá estudando para isso. Então, você vai pegar seu carrão e aí eu fiz uma simulação aí de uma rota de, por exemplo, de Sobradinho até Taguatinga, Brasília DF. Então, por exemplo, você quer andar esse percurso, né? Para você andar esse percurso,
você tem que pensar em algumas coisas. Não é só você chegar e entrar dentro do carro, né? Você tem que raciocinar algumas coisas. Por exemplo, seu carro tem combustível? Se não tiver combustível, ele não vai andar e não vai chegar no lugar que você quer. Quanto tempo você vai demorar para chegar nesse lugar, né? Qual a distância que você vai percorrer? O tempo, por exemplo, se você não calcular seu tempo, você vai chegar atrasado no seu compromisso, né? Se o tanto de combustível, né, tá suficiente, o valor, você tem dinheiro para pagar o tanto de combustível que você vai precisar? Então, esses são alguns exemplos de fatores que você pode observar, mas tem várias outras coisas, tá? E aqui eu estou falando de carro, mas pode ser trajeto andando também, né? SP2 ali. Aí aqui, exemplos de relação. Então, eu posso relacionar essas variáveis aí, tempo com distância, eu posso relacionar? Eu posso relacionar tempo com distância? Posso, né? Quanto maior a distância, mais tempo que eu vou gastar para chegar no lugar, né? Se eu for para Fortaleza, eu vou gastar muito mais tempo do que se eu for para Taguatinga, né? Quantidade de combustível. Eu tenho que calcular, né, o tanto de combustível de acordo com a distância. Então, assim, se for mais longe, eu vou gastar mais combustível, né? Quantidade de combustível e valor do combustível. Se eu precisar de mais combustível, eu vou ter que pagar mais, né? Então, eu preciso dessas relações aqui para calcular o meu trajeto, porque, por exemplo, se acabar meu combustível no meio do caminho, eu vou ficar no prego, né? Eu vou ficar lá não vou conseguir chegar onde eu quero chegar. Então, eu tenho que calcular antes o tanto de combustível que eu vou gastar, tá? Então, todas essas relações aí, elas estão dentro do nosso dia a dia, tá? Pode passar o próximo, por favor. Aí, vamos lá. Vou dar outro exemplo agora, bem do cotidiano mesmo. Já entrando mais no assunto de função, eu vou dar primeiro o exemplo e depois eu vou chegar na definição, tá? Então, aqui, diante de toda essa situação, já existia marketing digital muito antes, né? Mas diante de toda essa situação que a gente está vivendo, tá todo mundo na internet, né? Tá todo mundo vendendo online, né? Diante das circunstâncias. Então, a feira está online, né? As lojas de roupa, loja de cosméticos, de tudo que você pensar na vida está online, né? Então, eu peguei um exemplo aqui, simulei, tá, gente? Um exemplo aqui de uma promoção de blusa. A blusa tá R$5, cada blusinha tá R$5. Aí você vai lá no Instagram, lá, né? Olha a sua promoção de blusa, que é R$5, e joga no seu grupo de WhatsApp. Gente, ó, tá tendo promoção de blusa R$5. E aí, aqui, o grupo da família, né? A Marisa falou que quer 3, a Marília falou que quer 6, o Marcos quer 1.400, que acho que ele quer revender. E a Marina quer uma blusa. E aí, qual que é a ideia? A gente tem que calcular, elas vão ter que pagar, né, essas blusas. Então, a gente tem que calcular quanto que cada uma vai pagar nessas blusinhas aí. Passa para o próximo, por favor. Então, vamos lá. Aqui a gente fez uma tabela de quantidade de blusas, de camisetas e valor a ser pago, tá? Então, se eu comprar uma camiseta, que era a Marina lá, ela queria uma camiseta. Se eu comprar uma camiseta, ela vai pagar quanto? Quanto que era a camiseta? R$5. Né? Comprei uma camiseta, R$5. Se ela quiser 2 camisetas, ela vai pagar quanto? Ela vai pagar 5 vezes 2, né? Que vai dar quanto? R$10, né? Se ela quiser 3 camisetas, 3 vezes 5, né? Que vai dar R$15. 4 camisetas, 4 vezes 5, que vai dar R$20. Ah, então tem uma lógica dentro dessa situação aí, né? Tem uma relação. Eu posso escrever alguma regra que vai funcionar para qualquer quantidade de camiseta que eu vou comprar? Posso, né? Como seria essa regra? Como seria essa lógica? Primeiro eu vou dar nome para as minhas coisas, para não precisar ficar escrevendo quantidade de camiseta o tempo inteiro, que é uma frase muito grande, né? Então eu vou, em vez de eu escrever quantidade de camiseta, eu vou chamar ela de X. Então a minha quantidade de camiseta eu vou representar por X. Valor a ser pago em reais, mesma coisa. Para eu não ficar escrevendo essa frase inteira o tempo inteiro, eu vou chamar ele de Y, tá? E aí, o que acontece? Eu quero saber qual é o valor que eu vou pagar, né? Então, o valor, lembra que é sempre 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4. Então, vai ser sempre 5 vezes a quantidade de camiseta. Eu não estou chamando a quantidade de camiseta de X, então vai ser 5 vezes X. Então, a minha função, a minha regra é Y é igual a 5 vezes X, tá? Pode passar.
Pode passar, por favor. E aí, o que acontece? Aqui, a gente tem, dentro de uma função, a gente tem uma variável que ela é independente, então ela tanto faz para ela que manda, e tem a variável dependente, então ela depende para tudo, ela depende, tá? Quem está dependendo de quem? A quantidade de camisetas está dependendo do valor que eu vou pagar, ou o valor que eu vou pagar está dependendo da quantidade de camiseta que eu vou comprar? O valor que eu vou pagar que está dependendo, né? Imagina, eu posso comprar quantas camisetas eu quiser, só que o tanto que eu vou pagar vai depender do tanto de camisetas que eu vou comprar. Se eu comprar 10 camisetas, eu vou pagar uma coisa, se eu comprar uma, eu vou pagar outra coisa, né? Então, a variável dependente, a que depende, é a variável do valor, né? Que a gente chamou de y. A variável independente, que pode ser quantos você quiser, né? É a quantidade de camisetas. Nesse meu exemplo aí, que eu estou chamando de x. Pode passar para o próximo. Sempre vai ter uma variável dependente e uma variável independente, tá? Essa relação aqui, eu vou chamar de lei de formação. Então, nesse exemplo, a minha lei de formação, ela é y é igual a 5 vezes x, tá? Onde x, lembra que x eu chamei de quantidade de camiseta, 5 é o valor, que eu falei desde o começo no exemplo, né, o valor da camiseta, e o custo, na verdade, de cada camiseta, quanto que eu vou pagar por cada camiseta, e aqui o y é o valor a ser pago, tá? Lembrando, gente, que assim, professor de matemática é apegado com x e y, mas pode ser qualquer letra, tá? Aí chega no exercício, em vez de x, tem g, e aí você não sabe fazer. Não. Pode ser qualquer letra, eu só chamei de X porque eu quis. Podia ser pedra, tesoura, H. Eu até faço uma brincadeirinha na sala, falo assim, pode ser a letra do nome do seu crush, pode ser o que você quiser aqui dentro, tá? Mas o que tem que ter tem a variável dependente e a variável independente. O nome que você vai chamar, tanto faz, tá? Aqui eu chamei de x e y para facilitar, mas pode ser qualquer nome mesmo. Inclusive, pode ser até o nome todo lá. Só que imagina, eu ficar escrevendo o tempo inteiro aqui, quantidade de camiseta. Ia gastar muito minha paciência, né? Aí, vamos lá. E outra coisa também para ser lembrada aqui, é que o y, ele pode ser chamado também de f de x, porque o y, ele está em função de x. Ele não depende do x, então o y, ele está em função do x. Ele depende do x, ele sempre vai depender do x aqui. Então, a gente chama ele também de f de x, tá? Pode passar. Aí, vamos para um exemplo aqui. Lembra da mensagenzinha do grupo, do WhatsApp? Então, a Marília, ela queria comprar 6 camisetas, que ela é a louca da camiseta. Então, vamos lá. Ela queria comprar 6 camisetas. Para ela comprar 6 camisetas, quanto que ela vai pagar? Lembra da nossa lei de formação? Então, a lei de formação era y é igual a 5 vezes x. Então, y representa o valor, né, que ela vai pagar, 5 vezes 6, que é a quantidade que ela pediu. Então, 6 vezes 5, 30, né? Então, o valor que ela vai pagar é R$30. E assim, gente, isso aqui é um exemplo, mas você pode fazer com quantas camisetas você quiser aí. Essa aqui é a ideia legal da função. Você criar uma regra geral que você pode usar para qualquer quantidade que você quiser. Você não precisa ficar sempre, né? Você já tem uma regrinha que vai funcionar para tudo. Pode passar. Aí vamos chegar na definição. O que é a definição aqui? A função, ela é uma relação entre os elementos de dois conjuntos não vazios A e B, em que todo elemento de A está associado a um único elemento de B. Eita, vamos traduzir esse negócio. Então, vamos lá. Eu gosto de falar, isso aqui é só uma brincadeira, tá? Mas eu gosto de falar para você entender mais fácil, que ela é um casamento, tá? Então, ela é um relacionamento, a função, ela é um casamento. Você vai casar uma variável com a outra variável, né? A dependente com a independente. E aí, no casamento, para funcionar, tem que ter regras, né? Senão não dá certo. Então, qual que é a regra aqui? Todo elemento de A, do conjunto A, né? Ele tem que estar associado a um único elemento do conjunto B, tá? Vamos entender melhor isso daí. Aí, lembrando, né, que pode ser F, isso que eu já falei, pode passar. Vamos entender melhor o que ele está falando lá. Aqui eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Lembra que na definição tem o conjunto A e o conjunto B?
Aqui, cada elemento do conjunto A, quais são os elementos do conjunto A? 1, 2, 3, 4, 5, né, que está representando as quantidades de camiseta, né? Ele está associado a um único elemento do conjunto B. O que é o conjunto B? É o valor que você vai pagar, 5, 10, 15, 20, 25. Então, olha só, o 1, ele está casado com quem? Ele está casado com 5. Ele está casado com uma pessoa só? Está casado com uma pessoa só. Então, está respeitando a regra. O 2, ele está casado com 10, o 3 está casado com 15, o 4 está casado com 20 e o 5 está casado com 25. Então, qual que é a regra? Todos os elementos do conjunto A têm que estar casados com uma variável, né, uma pessoa, ou o que você quiser chamar aí, né, do conjunto B. Tá? Então, todo mundo aqui, todos os elementos aqui têm que estar associados a um elemento do conjunto B. Tá? E tem que ser único, tá? Desse conjunto A. Quem manda? Aqui, esse conjunto A, ele é a variável independente. Então, ele é independente, ele que manda, tá? Essa função associa cada elemento de x pertencente a A, então todos os elementos do A um único elemento de y pertencente a B, tá? Por meio da lei de formação, y é igual a 5 vezes x, que é o mesmo exemplo que eu estou dando desde o começo, tá? Então, essa aqui, ela é uma função. Como é que eu sei que ela é uma função? Ela respeita todas as regras da função. Então, ela atende à definição de função, ela é uma função. E esse diagrama, eu acho que eu não falei, ele se chama diagrama de flechas, tá? Dá para perceber, né? Porque ele é. Então, pode passar. Aí, o que mais que a gente tem? Ao escrevermos uma função f de A em B, temos que, a gente vai ter algumas coisinhas aí dentro dessa função ainda. O conjunto A, a gente vai chamar ele de domínio da função, tá? Então, o domínio são todos os x aí, todas as variáveis independentes, tá? O conjunto B, a gente vai chamar de contradomínio. Então, o conjunto inteiro, ele é o contradomínio. E a imagem, ela é cada elemento do conjunto. Aqui é comum fazer uma confusão, por quê? Porque o contradomínio, ela é o conjunto inteiro. A imagem, ela é cada elemento, ela é o elementozinho do conjunto, ela é a pessoinha que está casada ali, ó, tá? E o contradomínio é o conjunto inteiro. E a imagem, ela é só quem está associada com x, tá? Quem não está associado com x não é a imagem. Vamos entendendo melhor. Pode passar aí, por favor. Aí eu peguei aqui alguns exemplos para a gente entender. Um exemplo que é função e um exemplo que não é função. Então, vamos lá. Aqui, nesse primeiro aqui, ó, conjunto, eu até mudei as letras para você desapegar do A e B, porque pode ser outra letra, tá? E e F. O importante é que tem o conjunto do domínio e o conjunto do contradomínio. Então, ali, é função ou não é? Atende à definição de função? Qual que era a definição mesmo? Todos os elementos do domínio têm que estar associados a um único elemento do contradomínio. Todos os elementos estão associados? Vamos ver? Menos 3 está casado com alguém? Tá, menos 3 está casado com menos 1. 0 está casado? 0 está casado com 2. 2 está casado? 2 está casado com 4. E o 5 está casado com 7. Então, todo mundo do domínio está casado, tá? Está casado com uma única pessoa? Sim, está casado com uma única pessoa, né? Um único elemento aqui. Então, ele é função. Aí você vai falar, mas tem gente solteira aqui, ó. Mas aqui pode, porque quem manda é a variável independente. A dependente, esse aqui, ó, eu fiz uma brincadeirinha falando assim, esse daqui é o conjunto daquela galera que quer casar, que precisa casar, que está desesperado. Então, todo mundo aqui tem que estar casado, tá? Esse daqui é o conjunto de quem não está nem aí. Então, aqui, tanto faz. Aqui pode ter gente casada, pode ter gente solteira. Inclusive, pode ter gente casada com 2 pessoas aqui, ó. Nesse conjunto de cá. Aqui, não. Aqui, todo mundo tem que estar casado com uma pessoa só, tá? Então, esse daqui, ele é uma função. Não tem problema o y estar solteiro aqui, ó. Não tem problema, porque esse é o conjunto de quem não está nem aí. Ele é o contradomínio, tá? Agora, o x, ele tem que estar todo associado aqui, ó. O domínio, ele tem que estar todo associado, tá? Então, atende à definição de função. Vamos ver esse daqui. Eita, esse daqui. Aqui, vamos lá de novo para a definição de função. Todo elemento do domínio tem que estar associado com o único elemento do contradomínio. Então, vamos testar aqui. Menos 1 está casado?
Tá casado com o 1, né? O 1 tá casado? Tá casado com 1 também. Menos 2 tá casado? Tá casado com 4. O 2 tá casado? Tá casado com 4. Então, todo mundo aqui tá casado. Todo mundo aqui dá uma confusão também. Todo mundo aqui tá casado com um único elemento, né? Olha só, se você olhar só para essa parte daqui, ó, só tem uma flechinha de cada saindo daqui. Todo mundo aqui tá casado com um único elemento. Aqui que tem gente casada com 2 pessoas. Só que esse é o conjunto de quem não tá nem aí. Então, aqui pode ter isso daqui. Aqui não, tá? Então, atende a definição de função, sim, tá? Todo elemento do domínio está associado a um único elemento do contradomínio. É função. Pode passar, por favor. Aqui, eu vou dar um exemplo de que não é função. Vamos ver por quê. Sempre a gente volta na definição, tá? Para saber se é ou se não é. Sempre a gente volta para a definição. A definição é o quê? Todo elemento do domínio está associado com o único elemento do contradomínio. Vamos fazer o teste, vamos testar. Menos 5 está associado? Tá. Está associado com 0. Opa, agora eu tenho um problema, porque o 2 está solteiro, menos 2 está solteiro. Menos 2 pode ficar solteiro? Não. Ele faz parte do conjunto que todo mundo tem que casar. Então, o menos 2, ele está sozinho aqui, ó. Aqui, ele não é função, porque não atende a definição, tá? Ele não é função. Só por causa desse menos 2 aqui, ele já atrapalhou o conjunto inteiro. Não é uma função porque tem elemento no domínio que não está associado a um elemento no contradomínio, tá? Vamos para esse outro exemplo aqui. Mesma coisa, definição e testar se está dentro da definição. Definição, todo elemento do domínio tem que estar associado com o único elemento do contradomínio. Então, vamos lá. 1 está associado, está casado? 1 tá. 1 está casado com o menos 3. 0 está casado? Tá. Eita, mas o 0 tem um probleminha. Qual é o problema do 0? Ele está casado com 2 pessoas. O 0 pode estar casado com 2 pessoas? Não, porque ele faz parte do grupo que não pode. Ele tem que casar com uma pessoa só e ele tem que estar casado. Então, o domínio, ele tem que estar associado com um único elemento do contradomínio. Aqui ele está associado com 2. Tá? Ele está associado com 1 e com 2. Então, ele não é função por esse motivo, que ele está associado com 2 elementos do contradomínio, tá? Pode passar. Aí, agora, na verdade, tem muita coisa de função para falar, né? Mas eu selecionei algumas coisas e eu subentendi que você vai estudar em casa, aprofundar, com certeza, esse conteúdo aí, porque dentro do conteúdo do primeiro ano ainda vai ter muita coisa legal de função para trabalhar aí. E aí eu quis partir logo para o gráfico, tá? Aqui é o plano cartesiano, tá? Ele tem esse nome por causa de Descartes, né? E aí o que acontece? Aqui no plano cartesiano, você tem o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, tá? Ai, professora, para que isso? Para que eu vou ficar falando esse nome inteiro aí? Porque no PAS, no Enem, às vezes eles usam esses nomes, aí você tem que saber, né? Não é sempre XY, às vezes ele vai falar o eixo das ordenadas e aí você vai, minha professora nunca falou isso, né? Então, é o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas, tá? Tem como se fosse um macetezinho que é bestinho assim, mas eu nunca esqueci, então talvez seja bom para vocês também. Que é assim, o eixo das ordenadas, você pensa numa pilha de livros em pé, organizado, ordenado, né? Caiu, é o que sobrou, a abscissa. Então, ordenado, organizado, né? O eixo das ordenadas, a pilhinha de livro organizado. Isso eu aprendi no ensino médio, nunca mais esqueci. Né? É estranho, mas você lembra. Aí, que mais? Para fazer esse gráfico aqui, eu usei um aplicativo. Ele tem aplicativo e ele tem online também, né? Ele tem no computador também. Eu usei um programa chamado GeoGebra, ele é gratuito, tá? E ele é para fazer gráfico, dá para fazer muito gráfico legal. Então, assim, principalmente para o primeiro ano que vai trabalhar bastante com gráfico, tem muita coisa legal para explorar aí, tá? Então, quem quiser utilizar essa ferramenta, é uma ferramenta muito bacana, tá? Dá para trabalhar também com geometria, com formas geométricas, tem muita ferramenta dentro dessa, tem muita coisa legal aqui dentro desse negócio. Aí, pode passar. Aí, o que a gente vai trabalhar com, para colocar no gráfico, não tem o eixo Y e o eixo X,
né? Então, a gente está trabalhando com pares ordenados, tá? Ele é um produto cartesiano. Então, aqui, X e Y. Então, vamos lá. Voltando para aquele exemplo das camisetas, tá? O X, quando ele vale 1, quem é o X mesmo? X é a quantidade de camisetas que você vai comprar, tá? Então, se eu comprar uma camiseta, opa, olha aqui, essa daqui é a função, né, que a gente fez, a nossa regrinha lá, né? Então, a nossa função, a gente já tinha feito antes, ela é f, só copiei e colei aqui, já tinha feito essa função antes, lá atrás, lembra? Então, ela é f de x é igual a 5 vezes x, que é o valor que eu vou... Quem é f de x? O valor que eu vou pagar pelas camisetas, né? Então, se eu comprar uma camiseta, o que eu vou fazer? No lugar do x, eu vou colocar o 1. Por quê? Porque o x representa a quantidade de camisetas. Então, f de 1 é igual, no lugar do x, eu coloco 1. Então, f de 1 é igual a 5 vezes 1. 5 vezes 1 dá 5. Aí, eu venho para essa última parte da minha tabela, que é o par ordenado. Meu par ordenado vai ser x e y. Sempre a variável independente primeiro e a variável dependente depois. É uma regra, tá? Sempre primeira variável independente. Então, aqui, meu par ordenado vai ser o quê? Meu par ordenado, x é 1 e o y é 5. Então, meu par ordenado vai ser 1 e 5, tá? X, ó lá, ó o x lá, ó. 1, ó o y aqui, ó, 5. Então, meu par ordenado é 1 e 5. Beleza? Quando o meu x for 2, ou seja, quando eu comprar 2 camisetas, vou colocar aqui na minha função para mim calcular. Então, f de x, né? Em vez de x, eu coloco 2, é igual a 5 vezes 2, que é igual a 10. 5 vezes 2, 10, né? Qual é meu par ordenado? X é 2 e o y é 10, então 2 e 10, tá? Se x for 3, ou seja, se eu quiser comprar 3 camisetas, f de 3 é igual a 5 vezes 3, que é igual a 15. Meu par ordenado vai ser 3 e 15, tá? Se x for 4, f de 4 é igual a 5 vezes 4, que é igual a 20. Meu par ordenado vai ser 4 e 20, tá? Aqui, você pode fazer quantos pontos você quiser. Cada par ordenado desse vai representar um ponto no gráfico. Você pode calcular quantos pontos você quiser para colocar no seu gráfico. Depois, quando você aprofundar mais aí, função de primeiro grau, função de segundo grau, aí você vai entendendo melhor quantos pontos você precisa para construir cada gráfico, tá? Por enquanto, que é uma introdução ainda à função, então, assim, eu peguei 4 pontos aqui, tá? Pode passar, por favor. Então, vamos lá. Esse daqui, meus alunos têm um pouco de facilidade com isso. Geralmente, né, não sei como é que está aí. O par ordenado, ele é 1 e 5. Vou pegar o primeiro par ordenado. Cada par ordenado, ele vai se representar um ponto dentro desse gráfico. Lembrando que esse é o eixo X e esse é o eixo Y, tá? Então, vamos lá. Quem é meu x? Meu x é 1. Lembra? Sempre x primeiro e o y depois. Meu x é 1, meu y é 5. Vou colocar ele aqui no gráfico. Como é que eu vou colocar ele no gráfico? O x, eu não sei se você vai enxergar isso em casa, a gente está muito pequeno. O x, ele é 1, então ele vai sair aqui do 1 e o y, ele é 5. Lembra que é um casamento? Então, o x e o y, o meu ponto, ele vai ser o vértice ali, ó, que quiser mostrar esse sim aqui só para entender melhor. Ele vai ser o vértice aqui, ó, ele vai ser o ponto de encontro aqui, ó, essa quininha aqui que vai ser o meu ponto, tá? Então, o x, o meu par ordenado x e y, ele é o vértice, ou seja, essa quininha aqui, ó, de encontro entre o x e o y, sendo que o x aqui, ele é 1, então ele sai do 1, sobe, meu y é 5, então ele sai do 5 aqui, tá? Então, meu primeiro ponto tá aí, que é o par ordenado 1 e 5. Pode passar. Vamos para o segundo ponto. Meu segundo ponto, ele é o par ordenado 2 e 10, tá? Meu par ordenado 2 e 10, então quem é x e quem é y? O x é 2 e o y é 10, tá? Então, o meu eixo x, lembra? Meu eixo x está aqui, meu eixo y está aqui. Então,
Meu x vai ser o 2, também é comum as pessoas trocarem na hora de fazer o gráfico, colocar o x no lugar do y, cuidado para não fazer essa confusão, tá? Então, meu x é 2 e o meu y é 10, ó o 10 aqui, ó. Então, ele vai casar, ele vai encontrar o ponto de encontro entre os dois, imagina que os dois estão caminhando aqui, ó. O x está andando, 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 o y está andando, onde eles se encontrarem é o ponto que eu quero, é o meu par ordenado, tá? Então, meu ponto, 2 e 10. Pode passar, por favor. Tudo fiz no GeoGebra, tá? Mas você pode fazer à mão também, isso daí. É porque eu quis fazer no aplicativo que eu achei legal. Mas você pode fazer à mão também, tá? Inclusive, em sala de aula, a gente faz à mão. Artesanal, né? Então, aqui. 3. Meu par ordenado é 3 e 15. Lembrando que sempre é o x primeiro e o y depois. Sempre a variável independente primeiro, né? A independente que manda. Ela vem primeiro. Então, x primeiro, y depois, meu xy é 3 e 15, tá? Vou marcar ele aqui, ó. O x está aqui, sai do 3, sobe, 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 sobe. O y está aqui no 15, vai andando, 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 andando. O ponto de encontro deles, que vai ser meu par ordenado. Então, meu par ordenado é 3 e 15, tá? Pode passar. Aí, vamos lá. Par ordenado, 4 e 20. Então, meu x é 4, sobe, 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 sobe. Meu y é 20. Então, meu par ordenado, meu ponto está bem aqui, ó, 4 e 20. Pode passar. Agora, eu vou traçar, né, eu vou unir esses pontos para fazer o gráfico da minha função, tá? Então, quando eu uno esses pontos aqui, eu tenho uma ideia de como que se comporta esse gráfico aí. Tá? No caso desse gráfico, vai ser uma reta, mas vocês ainda vão aprofundar isso. Por que ele é uma reta, que ele é uma função de primeiro grau, isso aí ainda vai chegar, tá? Então, ele é uma reta aqui. Por que que não tem x para cá? Por que que não tem x negativo? Por que ele não aparece aqui para baixo, esse gráfico? Porque eu posso comprar quantidade de camiseta negativa, eu vou comprar menos 2 camisetas? Não, né? Eu não vou comprar menos 2 camisetas. Então, esse gráfico, nesse caso aqui, ele é positivo só, tá? Pode passar. Aqui, gente, ele é um exemplo. Isso aqui, a moça aqui até ficou na dúvida o que era esse negócio. Isso daqui, ele é um vídeo que eu fiz, tipo uma videoaula, que eu coloquei, fiz para os meus alunos, falando sobre o comportamento do vírus e explicando esse gráfico. Mas por que eu coloquei ele aqui? É um print, tá? Isso aqui. Por isso tem minha cara aqui, essa coisa aqui. Aí, por que eu coloquei ele aqui para vocês? Para você ter um exemplo na vida real de para que serve esse negócio de gráfico, função, toda essa coisa. Para que eu vou usar isso? Então, o que acontece? Aqui ele tem um gráfico que representa o comportamento do vírus, simulando com medidas de controle e sem medidas de controle. Nesse momento eu não vou explicar direito, assim, passo a passo, porque tem que explicar crescente, decrescente, tudo isso, né? Mas eu fiz um videozinho sobre isso, tá? É só para você entender que na vida real tem muita aplicação isso daí, tá? Porque através desse gráfico aí, os gestores, eles podem tomar decisões mais assertivas, né? Porque ele vai conseguir prever o comportamento no caso do vírus. Ele vai entender mais ou menos, não é que é certinho, vai ser assim. Por quê? Porque depende de vários fatores quando a gente está falando de um vírus, né? Tem muita coisa que interfere aí. Mas ele tem uma noção de como que vai acontecer, né? Se ele tomar tal atitude, se ele tomar tal atitude. Isso eu estou falando do vírus, mas pode ser qualquer outra coisa, um terremoto, graças a Deus não tem aqui, mas pode ser, sei lá, qualquer outro comportamento você pode prever através de gráfico, tá? E aí você pode tomar uma iniciativa antes, tá? Para poder prevenir, né? E ser mais assertivo aí, tá? Então, esse é um exemplo de modelagem matemática para aplicação, né, de gráfico e de comportamento de função. Pode passar. Agora, a parte mais legal da aula, a parte que todo mundo adora, que é a dos exercícios. Mas vocês gostam que eu faço, né? Porque fazer que é a parte ruim. Vamos lá. Exercícios. Identifique qual é a variável dependente e qual é a variável independente em cada caso.
Em seguida, escreva uma lei de formação que expresse uma em função da outra. Aqui eu peguei uns exemplos simples porque é uma aula de introdução, tá? E eu procurei buscar uns exemplos também práticos para você ver a aplicação aí dentro da sua vida. Uma vendedora de imóveis recebe como salário 10% do valor total das vendas. Acontece isso, gente? A vendedora recebe comissão? Sim, recebe comissão, né? E se a vendedora não souber calcular qual é a comissão dela, ela vai aceitar qualquer coisa? Ela não vai saber se ela está recebendo certo ou errado? Ela vai saber, né? Ela vai aprender a calcular, com certeza. Então, vamos lá. Então, se ela recebe comissão no salário dela, e aí eu quero saber quem está dependendo de quem? Quem é a variável dependente? Primeiro, quais são as variáveis? O salário, né? E o total de vendas. Quem está dependendo de quem? O total de vendas está dependendo do salário ou o salário que está dependendo do total de vendas? O salário dela que está dependendo, né? O tanto que ela vai ganhar no final do mês vai depender do tanto que ela vai vender. Se ela vender mais, ela vai ganhar mais. Se ela vender menos, ela vai ganhar menos, né? Então, aqui, a minha variável dependente é o salário, a minha variável independente, né, é o valor total arrecadado, né? É a comissão dela das vendas, tá? E aí, qual a função que eu posso fazer para representar essa coisa aqui, isso aqui? A função vai ser o quê? Ah, tô chamando aqui de S, tô chamando de S só para desapegar do X, tá? Tô chamando aqui do Y, no caso, né, que é dependente. Tô chamando aqui de S, tô chamando aqui de V, para você ver que não precisa ser X e Y, pode ser qualquer letra, tá? Então, V de vendas e S de salário, tá? Então, o salário não é o salário que está dependendo, o salário vem para lá. O salário, S de V, é igual a 10 sobre 100 vezes V. Por que é 10 sobre 100? Porque não é 10%? Porcentagem, por cento, é por 100. Então, você vai pegar o 10 e dividir por 100. Então, 10 dividido por 100 vezes V. Assim, você calcula a comissão de 10%, tá? V de vendas. Então, só dividir ali, 10 dividido por 100 deu 0,1. O salário dela vai ser 0,1 vezes as vendas dela, tá? Então, esse é um exemplo bem legal, gente. Muita gente recebe comissão por aí e precisa saber calcular a sua comissão, né? Para saber quanto você vai ganhar. Próximo, por favor. Uma operadora de celular, isso também é legal. Uma operadora de celular cobra 30 centavos por minuto de ligação local, emitindo na fatura, ao final de cada mês, o valor gasto com as ligações locais, tá? Então, vamos lá. Quem está dependendo de quem aí, né? O valor gasto das ligações locais está dependendo dos 30 centavos do minuto de ligação, ou o minuto de ligação está dependendo do valor gasto? Quem está dependendo de quem? A variável dependente aí vai ser o valor que ela vai gastar. Quanto mais ela ficar pendurada lá no telefone, mais vai gastar os créditos dela, né? Então, ela ou ele, tá? Então, aqui, o valor gasto, ele é a variável dependente, tá? Ele depende do tanto que você vai ficar no telefone. E a variável independente é a quantidade de minutos utilizados nas ligações locais, tá? Função, qual que vai ser a função? Qual que é a lei de formação aqui? Chamei o valor gasto de V, chamei a quantidade de minutos de T de tempo, né? Pode ser qualquer letra, gente. Então, variável dependente na frente aqui, ó, porque ela que está dependendo. Então, o valor que você vai pagar é igual a, não é 30 centavos, 0,3 vezes o tempo, tá? Pode passar. Um pintor utiliza em média 100 ml de tinta para pintar 1 metro quadrado de parede. Isso aqui também é legal. Quando eu falo em sala, tem muitas... Os meus não gostam, né? Desse daqui. Por quê? Porque é comum você pintar uma parede e você tem que saber o tanto de tinta que você vai gastar, sabe? Porque se você não souber o tanto de tinta que você vai gastar, você vai comprar um monte de tinta, vai ficar lá estragando e você gasta o seu dinheiro à toa. Então, é legal você calcular o tanto de tinta que você vai gastar para pintar aquela parede ali. Tá? Então, vamos lá. Quem está dependendo de quem aqui? O tanto de tinta que eu vou gastar está dependendo do tamanho da parede ou o tamanho da parede está dependendo do tanto de tinta? No caso aqui, a variável dependente é a quantidade de tinta. Porque se a minha parede for maior, eu vou precisar de mais tinta. Se a minha parede for menor, eu vou precisar de menos tinta. Tá?
Então, vamos lá. A minha função aqui vai ser Q de A é igual a Q. Estou chamando a quantidade de Q e a área da parede de A. Então, Q de A vai ser igual a 100, não é 100 ml, vezes A. 100 vezes a área. Se for 1 metro, né, 100 vezes 1. Se for 2 metros, 100 vezes 2. Passa aí, por favor. Pode passar. Então, vamos lá. Outro exercício. Vamos ver se dá tempo de tudo. Vou correr aqui. Por ser prático, o consumo de salada no pote... gente, brasileiro, ele é muito criativo, né? Então, ele vai se inovando aí. Esse exercício aqui eu acho legal. E ele é do livro mesmo, na verdade. Então, o consumo de salada no pote, aquela saladinha que vem no potinho, tem se tornado um hábito comum de quem tem uma vida agitada e corrida. Considere que certo pote de salada custe R$18. É o exemplo, tá? Então, ele quer a lei de formação para calcular o valor gasto V de acordo com a quantidade de potes que ele vai, de saladas que vai ser comprado. Então, primeiro, ele não pediu, mas vamos analisar. Quem é a variável dependente? Quem está dependendo de quem aí? O valor que você vai gastar está dependendo da quantidade que você vai pedir, né? Então, o valor V é a variável dependente, a variável independente é a quantidade Q. Como vai ficar a minha função? A minha função vai ficar V de Q, ou seja, o valor vai ser igual a 18, não é R$18, vezes a quantidade. Se eu comprar uma, 18 vezes 1. Se eu comprar duas, 18 vezes 2. Se eu comprar 3, 18 vezes 3, né? E assim por diante. Passa aí, por favor. E agora ele quer que você calcule em reais, se ele comprar 5 potes. Quero comprar 5 potes. O que eu vou fazer? Já tenho a minha lei de formação, então vai ficar V de Q é igual a 18 vezes Q. Que é a minha formação que eu já vi lá no slide anterior, né? Então, V de 5 é igual, não são 5 potes? Então, V de 5 é igual a 18 vezes 5. V de 5 é igual a R$90. Então, se eu comprar 5 potes, eu vou pagar R$90. Próximo. Aí, gente, chegando perto do final já, eu trouxe algumas dicas aqui de como estudar matemática. Essas dicas não é só para agora, não, negócio de coronavírus não, tá? Assim, é para sempre. Mas também cabe bastante nesse momento que a gente está vivendo, tá? Então, planeje seu dia. É legal você planejar seu dia para você ter uma ideia do que você vai fazer no dia. Também não precisa ficar agora, no próximo minuto eu vou fazer isso. No próximo minuto também não precisa, né? Mas ter uma organização do seu dia para você não se perder, porque senão você chega o final do dia e você não fez nada, né? Então, planejar seu dia, o ideal é que tenha metas, né? O que eu quero aprender? Eu quero aprender isso, isso e isso, né? Se possível, se você conseguir, tem um ambiente agradável para estudo, né? Sem barulho, aí depende de cada situação aí, né? Essa dica aqui, gente, essa aqui é a dica de ouro, que é o quê? Faça exercícios. Não tem milagre, gente. Se você quer ficar malhadão lá, o que você faz? Você vai para a academia e faz um monte de exercícios. Então, na matemática não é diferente. Você vai exercitar seu cérebro, você precisa fazer exercício. Eu dou aula já tem mais de 15 anos e é muito raro você ver uma pessoa que consegue entender sem se exercitar. Tem um ou outro aí que já nasce com uma habilidade mais legal, né? Cada um tem uma habilidade diferente, mas a maioria das pessoas, né? Inclusive eu, para fixar o conteúdo, para entender, para ter certeza que entendeu mesmo, tem que fazer exercício, porque às vezes a professora passa 2 horas falando lá e você está entendendo tudo, aí quando você vai para o papel, não entendi nada, não sei fazer, né? Então, só tem certeza se você entendeu ou não na hora de você colocar em prática, tem que fazer exercício, tá? Aplicativo, tem um monte de aplicativo legal aí, de GeoGebra mesmo que eu falei, mas tem vários aí, aplicativo e curso gratuito, tá? Que tá acontecendo aí. Gente, essa dica aqui é muito legal. Tem um colega meu que me falou, e eu passei a abrir minha mente mais para isso aqui, que são mapas mentais. Mapa mental é como se fosse um esquema do conteúdo, assim, o que você faz. E você pode fazer ele tanto no papel mesmo, no seu caderninho, quanto você tem aplicativo para isso também, tá? Tem vários aplicativos de mapa mental. E essa dica aqui você pode usar para várias matérias, não só matemática, tá?
essa última dica aqui é aproveite seu tempo livre para fazer coisas que você goste. Né? Também você não precisa passar o dia todo estudando, né? Pega o seu tempo, divide, se organiza, né? E vai distrair sua mente aí também, tá? Próximo. Aqui, lembra que no começo eu falei que minha experiência é em material concreto, laboratório de ensino de matemática? Eu sou formada pela Universidade de Brasília e lá eu participei de um projeto que era justamente esse, de laboratório de ensino de matemática. A ideia, ele era desenvolvido pela professora Ana Maria Redolfo Gandulfo. A ideia era produzir materiais que fossem acessíveis a um professor de escola pública, porque às vezes a gente vê um material maravilhoso, mas que nunca vai chegar na escola porque não tem recurso, né? E não só pública, particular também, dependendo da situação. Então, assim, a ideia é você construir um material que seja acessível a um professor, né? E que tenha rigor matemático. Também não adianta você fazer um material que não tem critério e rigor matemático, né? Então, a gente faz material com papel, origami, palito de picolé, papel cartão e liguinha ali, né? Canudinho, e tudo com rigor matemático. Esses aqui são meus alunos do Colégio Allan Kardec. Aí, tudo com critério e rigor matemático, tá? Então, assim, aqui, esse material, ele vai desenvolver várias habilidades, né? Vai trabalhar artes, matemática, e eu vou trabalhando ângulo, formas geométricas. Então, tem muita coisa legal que você vai desenvolver dentro desse trabalho. E, assim, até quem não gosta de matemática se envolve da experiência que eu tenho, né? Dentro de laboratório de ensino de matemática. Aí, eu trouxe até uns materiais aqui. Vou ter que andar aqui. Trouxe até uns materiais aqui só para vocês verem, mas é só para mostrar mesmo, assim, do que eu tenho. Ai, vou mostrar aqui. De origami, esse aqui é um poliedro estrelado de origami, tá? Ele é formado por módulos. Então, ele é formado por módulos, 60 módulozinhos encaixados, e aqui você vai estudar muita coisa legal. Tem triângulo isósceles para todo lado aqui, dá para explorar muita coisa bacana. Aqui uma mandala que a gente fez, né, é bem legal também, trabalha simetria, né, cores, proporção, muita coisa você pode desenvolver aqui. Vou buscar outro. E tudo com material simples. Pegar logo outros aqui. Esse daqui é o geoplano, ele é feito pelos meus alunos também, tá? Eu vou orientando, tá? Eu vou orientando aqui os meus alunos. Eu tenho uma aula de laboratório de ensino de matemática. E aí, esse daqui você vai estudando polígono estrelado, e mesma coisa, tem muito ângulo aqui que você pode calcular legal, a gente vai viajando nesses exercícios aqui, tá? Esse daqui também, você pode estudar perímetro, área, ângulo, criatividade, só deixar lá para ele ser criativo também. Muita coisa bacana dá para fazer. E eu não sei se vai dar para vocês verem aí. Tem esses origami, aí pedi demais, né? Tem esses origamizinhos aqui, aí, que são os tsurus. Então, assim, isso era só o material que eu tinha lá em casa mesmo, porque, né, com essa quarentena, não estou saindo de casa. Era material que eu tinha lá em casa, mas tem muita coisa bacana aí para desenvolver dentro de laboratório de ensino de matemática, tá? Pode passar. Para finalizar, tem uma frase que eu gosto, que é: uma mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original, que é de Einstein. Ou seja, o que você aprender, ele é de posse sua, né? Ele é seu. Coisas materiais, pode acontecer alguma coisa, sei lá, tanta coisa está acontecendo, né? Pode acontecer tudo na vida, mas o que você aprendeu é seu, ninguém tira de você. Então, tudo que eu consegui na minha vida foi através do estudo, né? Que também não é essas coisas assim que eu consegui. Não, brincadeira, gente. Tudo que eu consegui na minha vida foi através do estudo, e não tem outra coisa para eu recomendar para vocês, que seja estudar, tá? Então, o que é seu é sua mente, o sua aprendizagem, né? Que nunca mais vai voltar aqui, nada mais, nada menos que Einstein, né? Quem vai contra ele aí, tá? Próximo, por favor. E tem uma frase de Einstein também que eu não coloquei, mas que eu achei legal. Vou até falar.
que eu não lembro a frase toda, mas fala assim, que até ele teve dificuldade. Então, se até ele teve dificuldade em matemática, né? Imagine a gente, que é mortal. Então, vamos lá. Para finalizar, gente, eu queria só agradecer mesmo, gratidão para todo mundo que organizou seu tempo para ficar aí comigo nesse momento, tá? Eu tenho uma lista gigantesca de gratidão para falar, mas, né? Então, assim, agradecer à escola, né, que sempre me acolhe com bastante carinho, todos os meus alunos de tudo quanto é lugar aí, ex-aluno, quem estiver me assistindo aí, que eu nem sei. Então, agradecer muito, minha família, né, todo mundo aí, tá? O diretor Wagner, Maria da Paz, todo mundo mesmo, Sobradinho, Brasília, a Xuxa, quem tiver para agradecer aí, a gente está agradecendo, tá? E aí, esse aqui é meu Instagram, quem quiser me acompanhar aí, mariana.matemática, tá? Esses aqui eu separei que são de alguns professores que eu acho legais, tá? Marcos alguma coisa, não sei por que esse negócio, 04, que é um professor de física, vai entender, né? É física, né? Aí, professora prof.Kenny Holanda, que é uma professora de ensino fundamental de matemática, que ela tem muita paciência, gente. Ela faz uns vídeos que eu não tenho paciência, mas é bem legal. E SED04 de Sobradinho 2, que é o Instagram da escola, que o diretor está se dedicando bastante aí junto com a equipe de professores, né, toda a comunidade escolar, para produzir conteúdo. E tem várias dicas legais de filme para assistir, de matéria, conteúdo, de tudo aí que você pensar aí para essa quarentena. Então, é isso. Muito obrigado. Tudo de bom. E fica aí, gente, que tem mais aula. Eu sei que vocês estão adorando, o geral adora matemática. Vai ter uma aulinha de biologia agora que vai ser sucesso com o professor Pedro. Ninguém sai da onde você está aí, do sofá, da sala, tá? Ninguém sai daí, que vai ter mais aula.